Aleluia. Eu quero dar uma palavra aos irmãos nessa noite, que está em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Romanos capítulo 12, 4 e 5. Creio que vai estar aqui no visor. Isto. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como em um só corpo todos muitos membros, ou temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou a mesma função. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Vou ler mais uma vez. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém? Eu quero falar sobre a uniformidade do corpo. Esse é o título da mensagem: uniformidade do corpo. A palavra uniformidade, ela tem um desdobramento muito simples, porque o nome já define o sentido, não é? Uniformidade, ou seja, uma forma única. Quando não há forma única, há desvirtuação do corpo, ou o corpo fica desvirtuado. Toda vez que há uma deformação do corpo, é porque o corpo está tendo algum tipo de problema. Então, o problema gera deformação. Mas o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. Por que que o corpo é de Cristo? Porque a cabeça é Cristo. Então a igreja não é a cabeça. A igreja é o corpo. A cabeça é Cristo. Imagina um corpo sem cabeça. Dá para imaginar um corpo sem cabeça? Não tem o que fazer. Eu não tenho como sair correndo, porque para ele mudar os passos, a cabeça tem que orientar. A cabeça tem que mandar. Então ele não pode fazer nada. Não é verdade? Porque todos os comandos que nós temos no nosso organismo, é a mente que coordena. Então, se não tem a cabeça, não tem direção, não tem movimentação, não tem sentido. É a cabeça que faz com que o corpo tenha êxito, tenha movimentação, faça o que deve fazer ou tem que fazer. Então, a uniformidade tem a ver com forma. Tem a ver com forma, uniformidade. Então, única forma. Esse é o sentido da palavra. Mas uniformidade tem a ver com padrão de comportamento. Diga comigo: padrão de comportamento e identidade homogênea. Padrão de comportamento e identidade homogênea. O que significa isso, pastor? Significa que as pessoas têm um comportamento igual. Se você sair daqui e for para a Índia, encontrar com cristãos, você vai ver cristãos fazendo o que se faz aqui, ou o que os cristãos daqui fazem. Se você for para a África, você vai encontrar cristãos fazendo o que nós fazemos igual. Por quê? Porque é um padrão. Isso é uniformidade. Então é necessário que haja padrão no corpo. Por que que há alguns lugares em que as igrejas fazem coisas que a Bíblia não orienta? Porque ali há uma deformação, e isso é muito perigoso. Por isso é importante conhecer muito bem a Bíblia, porque quem conhece profundamente a Bíblia não engole uma comida estragada. Quando a igreja recebe alimentação estragada, ela fica deformada, porque ela cresce de forma errada. Por isso é muito importante conhecer a Bíblia, olhar para a palavra, conferir para ver se o que o pastor está orientando é realmente o que a Bíblia está dizendo. Isso é muito importante. O corpo de Cristo precisa estar atento para se alimentar de comida, de alimento sadio,
que realmente vai trazer fortalecimento, renovo, vai trazer vida para aquele corpo. Então há necessidade de encontrarmos nosso lugar exato no corpo, para poder cooperarmos com a edificação desse corpo. Então o que o texto está falando é que há necessidade desta uniformidade, e isso tem a ver com cooperação de um para com o outro. E isso faz com que a igreja fique alinhada com a palavra. Por isso a importância de conhecer a palavra. Porque se cada pessoa pensa de uma forma diferente, a igreja não prossegue. Ela fica batendo entre elas e não desenvolve. Por isso é importante que cada membro ocupe o seu lugar no corpo. Imagine o cérebro querendo fazer o que a mão faz, ou a mão querendo fazer o que o cérebro faz. É impossível, não tem sentido. Então, cada membro tem que fazer a sua função. Então, quando um homem, ou ser humano, que é pedípede, como é? Que anda de 2 pés? Bípede, isso. Bípede é que anda de 2 pés. Imagina você encontrar hoje eu estou uma benção. Bípede. Imagina você encontrar um bípede andando de 4, andando com as mãos e com os pés. Não é estranho? Eu já vi isso. Não é estranho? Imagina os homens andando com a mão e os pés no chão. É estranho. Por quê? Porque não é essa a constituição do homem. O homem é constituído para andar com os 2 pés e as 2 mãos fazer coisas que os pés não fazem. Então, essa dinâmica de mobilidade ou mobilização do corpo, cada um tem que cumprir o seu papel do corpo. Por quê? Porque as células, elas são específicas para cada tecido do organismo. Por exemplo, a ciência tem tentado, e algumas vezes com sucesso, produzir tecidos, produzir partes do organismo, para reconstituir partes do organismo, como alguns órgãos, né? Como a pele. Então há algumas novidades científicas que eles utilizam de células para se reproduzirem e constituir algum membro, alguma parte que está faltando. Isso é muito importante. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja de Jesus Cristo também é um corpo. E esta igreja, ela precisa ser dinâmica. Ela precisa ter uma maneira só de fazer, de agir. Obrigado. Ela precisa ter um conhecimento de como se comportar diante dos homens. Por isso, a Bíblia, ela tem a mesma orientação para todos os povos. Não existe uma orientação para cada gênero, para cada povo. Não. Todos têm a mesma orientação. Por quê? Porque tem que ter homogeneidade. Tem que ter algo que deixa o corpo uniforme. Cada um cumprindo a sua função. Tá? Então vamos ver algumas verdades em relação a essa ideia desta primeira parte que eu falei nesta noite. Primeira coisa, ou a primeira verdade, é que cada membro precisa estar encaixado no corpo. Por exemplo, se você colocar um torniquete aqui no pé e você deixar ele bem apertado, você vai perceber que o teu pé vai começar a ficar roxo. E por que ele vai ficar roxo? Porque não está chegando oxigênio suficiente para alimentar aquelas células. Por isso ele vai ficando roxo. E se você não abrir o olho e não tirar o torniquete, você vai acabar perdendo o pé. Por quê?
Porque não foi oxigenação suficiente lá para alimentar as células, para manter as células vivas. E as células vão morrer, o corpo, aquele pé vai ficar podre e, consequentemente, vai perder o pé. Isso é muito sério. Porque quando se fala da Bíblia, não é diferente. Quando fala das coisas espirituais, não é diferente. Então, a parte do corpo que não estiver atuante, ela vai morrer. Por quê? Porque não vai receber a oxigenação suficiente. E isso tem a ver com o Espírito Santo. Por exemplo, vamos fazer uma dinâmica aqui, respira assim, ó. O que aconteceu? Aconteceu que você inspirou oxigênio que está no ar e eliminou gás carbônico, que não é benefício para o teu organismo. Então, quando você inspira e respira, você está recebendo oxigênio para fazer com que o teu organismo continue vivo. Quando você solta o ar, consequentemente você está eliminando gás carbônico e coisas que estão no teu organismo que não fazem bem para você. Então, isso é muito importante e é fundamental. Então, o encaixe no corpo faz com que o corpo continue vivo. Se não tiver passando o oxigênio no organismo, consequentemente, aquele membro vai ficar com problema, vai ficar com deficiente. Por que eu falei do torniquete? Porque na vida, irmãos, acontece muitos torniquetes. Nós começamos a dar ouvidos para mensagens que não é bíblica. Por exemplo, tem uma ideia que foi criada no inferno, que diz assim que você pode cultuar na tua casa. Não tem? Essa é uma ideia do inferno. Por quê, queridos? Porque lá em casa você não está em comunhão com os outros. Você pode estar em comunhão com a tua família, mas não com o corpo. Porque o corpo não é a tua família, o corpo é a igreja. São várias famílias que se unem para cultuar, para buscar ao Senhor. Por que eu falei do ar? Porque o nome do Espírito Santo é Ruá. E Ruá é fôlego, é vida. Quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, foi o Espírito que Ele soprou. Então o fôlego é vida, é o Espírito. Por isso é importante a oxigenação. E quem que faz isso? O Espírito. Mas isso tem que estar ligado um no outro, porque isso faz parte do corpo. Por isso é importante esta uniformidade do corpo. Cada um encaixado no seu lugar. Não queira fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Como é que eu sei, pastor? É simples. Normalmente o teu chamado arde no teu coração. O teu chamado não te pesa, você faz com alegria. Se você está reclamando da tua função, muito provavelmente não é o teu chamado. Porque o teu chamado te dá alegria em fazer. Não tem peso, você tem prazer. Você pode se machucar, pode se arrebentar e você continua fazendo com alegria. Por quê? Porque é o teu chamado. Então, quando você trabalha dentro dessa sincronia do teu chamado, consequentemente vai ter êxito, você vai ser abençoado e o corpo vai ser abençoado. Vamos ver alguns textos. Em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em quê? Em tudo. Naquele que é a cabeça, não é o cabeça, é a cabeça. Não existe uma segunda, é a cabeça, a única cabeça. Ou seja, o corpo não tem cabeça. Se alguém se propõe a ser cabeça do corpo, está tendo problema. Está fazendo o que a Bíblia condena. Então, a cabeça é Cristo. A cabeça não é o pastor. A cabeça não é o profeta. A cabeça não é o evangelista. A cabeça não é o mestre. A cabeça é Cristo.
Então, se tem alguma outra cabeça se apresentando e dominando o corpo, essa cabeça não é Cristo. Então, esse corpo está deformado. Isso é muito perigoso. E nós temos muitas cabeças liderando igrejas grandes aí. Isso é muito sério. Por isso, tem que ficar muito alerta com o que você ouve, com quem você se submete, porque isso tem a ver com o teu espírito. Então, o texto aqui de Efésios está dizendo: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, desenvolvemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Esse texto, ele expressa bem o que eu já falei aqui na introdução da mensagem. Então, a igreja, estando unida, ela vai fortalecer o corpo. E com qual propósito? Com o propósito de crescer. O corpo precisa crescer. Imagina uma criança que não cresce. Uma criança que não cresce está com problema. É necessário trabalhar esse problema, resolver esse problema para acontecer o crescimento. O crescimento é importante. Agora, o crescimento sem saúde é também prejudicial. Por quê? Porque todo crescimento de forma anormal é doença. Amém? Então, nem tanto grande, nem tanto pequeno. É necessário ter um limite. É natural isto, tá? Então, nós somos corpo, não eu. Eu não sou corpo, nós somos corpo. Eu faço parte do corpo, mas eu não sou corpo. Qual que é o problema? O problema é que quando eu acho que eu sou corpo, eu resolvo as coisas. Mas quando eu faço parte do corpo, nós trabalhamos e fazemos juntos. Amém, meus irmãos? Veja como é importante isso. Nós temos que crescer. Mas crescer como? De forma natural, de forma saudável. É assim que a Bíblia nos orienta. Então o corpo, ele depende da cabeça. Sem a cabeça, o corpo fica sem direção, sem orientação. E aí começam a acontecer os problemas. Por exemplo, eu estou tendo um probleminha que a medicina chama de fibromialgia. O que é fibromialgia? O fibromialgia é um tipo de distúrbio cerebral, em que o cérebro, ele emite sensações mais aguçadas. Você fica com maior sensibilidade. Então, uma dor que é normal para algumas pessoas, para quem tem a fibromialgia, essa mesma dor é muito intensa. Por quê? Porque o cérebro emite avisos de sensibilidade. Então o corpo fica mais sensível. Então a pessoa fica mais irritada. Por quê? Porque essa dor não passa. É uma dor contínua. Ela dói o tempo todo. Então a pessoa fica irritada, não consegue dormir. Aí tem um distúrbio do sono. Aí começa a ter outros problemas. Por exemplo, inflamação no corpo. Então são problemas que são causados pelo distúrbio cerebral. Isso é normal? Não, não é normal. Então é preciso tratar disso. E aí a gente tem que buscar ajuda para esse tratamento. Então a anormalidade causa sempre problemas. Por isso a gente tem que ficar atento. Mas tem uma outra palavra que Paulo fala, ou Pedro fala, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Pedro fala assim: à medida que se aproxima dele, ou nos aproximamos dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócios santos,
oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Oferecer sacrifício santo, agradável a Deus, que é o aceitável, tem a ver com disposição no coração. É necessário sacrifício para que aconteça a edificação. Se não tiver sacrifício, não tem edificação. Amanhã eu vou mudar de apartamento. Nós reformamos o apartamento novo, tivemos aí uma luta, né, um perrengue, foi muito complicado, mas Deus deu vitória. Amanhã nós vamos estar mudando já para o novo lugar, e não foi totalmente resolvido, mas tem algumas coisinhas, mas nós já vamos poder entregar o outro apartamento para não ficar pagando 2 aluguel, dois condomínios, 2 águas, 2 luzes, né, para não ficar com um gasto maior. E nós sofremos. Edificação tem sofrimento. Não é possível não ter sofrimento. Toda edificação causa dor, causa sofrimento. E aí então Pedro está falando que à medida que nós nos aproximamos dele, ele é pedra viva. Essa pedra foi rejeitada pelos homens, mas ela foi escolhida por Deus, ela é preciosa para Deus. Nós então também, nós estamos sendo utilizados como pedra viva. Se a pedra viva sofreu, por que eu, pedra viva, não vou sofrer? O sofrimento faz parte do treinamento. O sofrimento faz parte da edificação. Muitas vezes nós queremos crescer rápidos, mas quando há um crescimento rápido, há uma anormalidade. Então o corpo fica deformado. Por quê, queridos? Porque inchou. Não cresceu, inchou. E isso é um problema. Então é necessário crescimento normal. E aí então a saúde está presente naquele lugar. Nós falamos no primeiro versículo sobre corpo, e nós falamos no segundo versículo sobre edificação. Agora, nesse próximo tópico, nós vamos falar sobre a junção desses dois, o corpo e a edificação. Tá? Então cada membro tem o seu lugar no corpo. Esse lugar é um lugar definido. E quem que define? O Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá dons a quem Ele quer. E Ele faz isso com um propósito. E qual que é o propósito? O propósito é a edificação no corpo. Então Deus, no Espírito Santo, faz isso. Ele habilita, porque dom é habilidade. Então Ele nos habilita para cumprir propósito. E quando nós entendemos isso, nós não utilizamos o dom para benefício nosso, porque o dom nunca é para benefício próprio. O dom é para abençoar o corpo. Amém, meus irmãos? Quando nós temos essa ideia, o entendimento, fica mais fácil entender o mover de Deus, o trabalhar de Deus, o agir de Deus no crescimento do corpo. E quem eu sou no corpo? Por isso é importante entender quem eu sou no corpo. Eu não sou mais um. Eu não caí de paraquedas. Eu fui habilitado pelo Espírito Santo para cumprir um propósito no corpo. Então eu tenho que estar no corpo e eu tenho que estar disposto a cumprir o propósito pelo qual eu fui chamado. Vamos ver o texto então. Efésios 4, 11 e 14. Efésios 4, 11 a 14. Diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, diga comigo, apóstolo. Outros para profetas, ou profetas. Outros para evangelistas, diga evangelistas. E outros para pastores e mestres. Isto. Então são 5 dons específicos para o ministério. Essas habilitações têm propósito, não são por acaso. Então o apóstolo não é título. O que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias? Títulos. O cara é bom, fala bonito, ajunta gente, é apóstolo. Mas é isso que a Bíblia diz? Não. Apóstolo não é quem junta gente. É o contrário. Se você olhar para o apóstolo Paulo, ele andava sozinho. Ele andava sozinho. Ele não tinha as multidões em volta dele, ele era sozinho. Se você olhar para Elias, o profeta, ele era sozinho.
Você não vê homens de Deus na Bíblia com multidões. Você sempre vai ver eles sozinhos. Porque homens de Deus têm compromisso com Deus. Qual que é o problema das multidões, irmãos? As pessoas de multidões agradam a multidão. Ela não está preocupada se está agradando a Deus. Ela quer saber se está agradando o povo. Por quê? Porque a mensagem que ela dá agrada ao coração e o povo vem. Por quê? Porque está falando o que eles querem ouvir. Mas é isso que a Bíblia fala? Não. Eu não tenho que ser contrário à vontade das pessoas, mas eu não posso fugir do propósito de Deus, do meu chamado. Então eu tenho que falar o que a Bíblia fala. Se eu enfeitar a palavra da Bíblia para enganar as pessoas, eu posso juntar multidões. Mas esse corpo está saudável? Esse corpo está crescendo realmente? Então, Paulo fala aqui aos Efésios: e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo, olha só a razão pela qual ele deu, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação, corpo. Lembra que lá atrás, corpo e edificação? Aqui nós estamos falando na junção. Qual que é o propósito? Edificar o corpo. Os dons ou os ministérios estão acontecendo ou são dados pelo Espírito Santo para a edificação do corpo. Não é para benefício próprio, não é para ter dinheiro, não é para ter fama, não é para estar na mídia, é para edificar o corpo. Amém, meus irmãos? Então fiquem atentos. Quando vocês ouvirem grandes homens caindo, presta atenção porque é profético. Quando vocês verem grandes homens caindo e você falar: meu Deus, quem diria? Você vai lembrar dessa mensagem. Porque vai começar a cair. Porque Deus vai purificar a igreja, o corpo. Porque o corpo doente não vai subir. Jesus não vai buscar uma noiva torta. Não, Jesus vai buscar uma igreja sadia, santa, perfeita, imaculada. E é isso que o Espírito Santo está fazendo em nós. Está criando em nós essa imagem de Cristo, que é a imagem de santidade. Não é eu sou santo porque eu sou bom. Não, eu sou santo porque o Espírito Santo me governa. Então eu sou santo. Então ele diz assim: querendo o aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que Paulo está falando? Fiquem atentos para você não ser enganado. Não é porque a palavra é bonita que veio de Deus. Pelo contrário, os grandes homens de Deus foram perseguidos, foram mortos, foram enxotados, né? foram vilipendiados. Os grandes homens da Bíblia não só viviam sozinhos, mas eram homens que eram excluídos da sociedade, literalmente. Se você for olhar a história dos profetas, é isso que vai ver lá. Você vai ver grandes homens de Deus passando por situações difíceis. Se você vê um grande homem de Deus nadando de braçada, fique longe dele. Fique longe dele, porque o que ele está ensinando está agradando você, não a Deus. Então cuide com isso, não é? A mãe já dizia aqui, não é porque reluz que é ouro, né? Então fique atento, não vai embarcando não, e vai ter muito engano aí. Daqui para frente, principalmente, vai ter muito engano, fique atento. A segunda verdade está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 14. A necessidade de crescer, mas crescer de forma orgânica, sadia, saudável. Diz assim: pois assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, constituem um só corpo, ou seja, ninguém é maior que ninguém, melhor que ninguém, assim também é Cristo.
em um só Espírito fomos batizados todos, nós em um só corpo. Ninguém é maior nem menor que ninguém, todos são iguais. Quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ou seja, ninguém é melhor que ninguém. Se alguém disser que a alma do pastor vale mais do que a alma do irmão Mário, está completamente enganado, porque o valor é o mesmo. Eu posso ter mais rodagem, eu posso ter mais conhecimento da Bíblia, eu posso ter uma posição de educador, de ensinador, de pregador. No entanto, ninguém é maior do que ninguém. Pelo contrário, todos somos iguais. Por isso a importância de nós respeitar um ao outro, considerar o outro superior a nós mesmos, que está em Filipenses 2. A característica de Cristo é esta: considerando o outro superior a si mesmo. Porque como que Jesus provou isso? Quando ele pegou a bacia e foi lavar os pés dos seus alunos. O professor, o mestre, lavando o pé dos alunos. E Jesus falou assim: quem quiser ser grande, seja o menor. Ou seja, considere o outro. Cada um tem a sua função no corpo, mas ninguém é mais importante que o outro. Todos nós temos a mesma importância no corpo. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo ou está complicado? Amém? Glória a Deus. Terceira verdade é: a uniformidade fortalece o corpo. A uniformidade fortalece o corpo. Por isso é importante não ter divisões no corpo, porque a divisão é doença. A fofoca causa divisão, e a fofoca é um instrumento de Satanás para enfraquecer o corpo. É uma das coisas, não é só essa, não é? O orgulho, a vaidade, a avareza, quantas coisas que acontecem infelizmente na igreja, mas que precisam ser tratadas, porque são doenças espirituais. E é preciso então de haver uniformidade para fortalecer o corpo. Vamos ver então os textos. Colossenses 1:24 diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos, Paulo falando, por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Paulo estava falando: eu quero sofrer como Cristo sofreu. Ele sofreu, eu não sou melhor do que ele. Então eu tenho prazer no sofrimento. Não é porque eu sou masoquista, não. É porque eu não sou melhor do que o meu mestre. É isso que Paulo está falando aqui. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo fala assim: eu estou me doando pela igreja, eu estou sofrendo pela igreja, e eu tenho prazer em sofrer pela igreja, porque a igreja é de Cristo, é corpo de Cristo. Isso tem que ter valor. Se Paulo está falando isso, a gente tem que ouvir. Então, a uniformidade nos identifica. Paulo aqui está se identificando com o sofrimento de Cristo, colocando o sofrimento dele linkado ao sofrimento de Cristo. E nós, como corpo de Cristo, temos que ter prazer em sofrer pelo corpo. Por quê? Porque o corpo é de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, se eu não me doer pelo problema, pela dor do meu irmão, eu não estou de forma correta, não estou unido. Imagina você dar um topão numa quina e tirar uma lasca do dedo assim. O corpo todo sofre, irmãos. Sofre ou não sofre? Nesses dias que eu estou correndo para lá e para cá, o que eu cortei o dedo, cortei aqui o braço, e a perna e pé, porque eu estou tentando fazer as coisas e aí acaba me machucando, não é? Então, o corpo se machuca, meus irmãos, e qualquer parte do teu corpo que se machucar, todo o corpo vai sentir. Por quê? Porque está interligado um no outro. A igreja também é assim. Se a igreja não se doer pelo necessitado, pelo aflito, por aquele que está doente, ou está passando por um problema difícil, algum problema tem. Existe uma doença,
estou falando bastante de doenças, me perdoe, mas como eu sou da área, né? Eu sou técnico em enfermagem, a Marta também, trabalhando no hospital, então a gente tem uma noção, não é? Tem uma doença que era chamado na Bíblia, nos tempos bíblicos, de lepra. Hoje se conhece por hanseníase. Muito provavelmente tem outros nomes aí que eu não sei, mas até onde eu estudei e conheço é a hanseníase. O que é a hanseníase? A hanseníase é um distúrbio mental que faz o inverso da fibromialgia. Ele tira a sensação. Então você se corta e não sente a dor. Você fica insensível. Essa é uma doença da igreja que não sente a dor do próximo, a hanseníase, a lepra. Isso é um problema muito sério. E nos tempos bíblicos era chamado de maldição. Por quê? Porque fazia com que as pessoas iam até a morte. Se perdiam, se perdia membros, batia, não sentia, não tinha como curar, não tinha como perceber o problema, tinha uma doença, uma infecção, mas não tinha sensação, não sabia como tratar e morria. Não é? Então, meus irmãos, a igreja, se não se preocupa com necessitados, e é o chamado da igreja é esse. Meus irmãos, a igreja ou as igrejas estão fazendo muita coisa, menos o que a Bíblia mandou a igreja fazer. Qual que é a primeira função da igreja? Quem sabe aí pode falar. Cuidar, diga comigo, cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. A igreja está fazendo isso? Isso é muito sério, meus irmãos. Os pastores estão preocupados com o seu bem-estar. Ele não quer saber se a comida que ele está comendo, os seus membros estão comendo também. E isso é muito sério. Isso é lepra. Infelizmente, tem algumas partes do corpo de Cristo que está leproso. E você acha mesmo que Jesus vai aceitar esse negócio? Jesus não vai aceitar. Por quê? Porque ele é saúde, ele não é doença. Doença é o oposto de Jesus. E Jesus não vai levar um corpo machucado, leproso para o céu. Então vai entrar no céu uma noiva ataviada, preparada, sadia, santa, sem mácula. É essa igreja, esse corpo que Jesus vai vir buscar. E se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar, porque Jesus não vai levar a igreja que não estiver preparada. E a igreja somos nós. Por isso é importante estarmos abraçados um com o outro, amando um ao outro. Por isso a Joyce falou dos 2 mandamentos que Jesus citou: amar a Deus e ao próximo. Como que eu posso amar a Deus se eu não amo o próximo? E como que eu posso amar o próximo se eu não me amar? Porque o que Jesus falou, amar ao próximo como a ti mesmo. Então se eu não me amo, eu também não vou amar o próximo. Então se você não está amando o próximo, é sinal de que você não se ama também. Amor é uma coisa, idolatria é outra. Tem muita gente se idolatrando, isso é pecado. Não é disso que eu estou falando de amor. Quem se ama, busca viver a verdade, busca cuidar do templo do Espírito Santo. O corpo não é meu, o corpo é do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Por isso eu tenho que cuidar dele. Se eu não cuidar do templo do Espírito Santo, estou pecando. E eu estou enfermo, eu estou com lepra. Alguma coisa está acontecendo de anormalidade no meu organismo. Hoje é ceia, me desculpem, mas eu tenho que ser verdadeiro. Não vou amaciar, porque a Bíblia não amacia, tá? Lá em Efésios capítulo 5, versículos 29 e 30, diz assim: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Ou seja, se Cristo alimenta a igreja, o corpo tem que ser alimentado. Um tem que alimentar o outro. O dom é para isso, meus irmãos. O que eu estou exercendo aqui agora é o exercício desse dom. Que dom, pastor? O dom do ensino. Eu estou dando aos irmãos uma mensagem
que é um alimento, e esse alimento é para curar vocês, mesmo que ele seja um pouco amargo, mas ele tem uma finalidade. Qual que é essa? Curar vocês. Não é que vocês estão doentes, mas essa é a palavra viva. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante e é fundamental. Então Cristo, Ele é esse alimento, e nós temos que nos alimentar de Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo 16, está falando a respeito da função. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Viram aqui? O exercício da função, do meu chamado, do meu dom, faz com que o corpo cresça, seja curado, seja edificado. Eu não falei, pensei em falar aqui antes do culto, eu acabei não falando, mas eu falo agora. Estou com saudade dos cultos das irmãs no último culto do mês. Amém? Estou com saudade. Eu fiquei quieto até agora, porque eu sabia que eu tinha que dar uma folga, que vocês precisavam descansar. Eu respeitei, não falei nada, mas eu estou falando agora. Eu estou com saudade. Vocês veem o que vocês fazem. Mas eu quero, estou com saudade, não sei vocês, mas eu estou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem está com saudade aí junto comigo? Amém, tá vendo? Glória a Deus. Isso aí, vamos fazer a obra. Nós não somos membro de banco não, gente. Nós somos membro do corpo, tá? Membro do banco é prego, martelo, é madeira, não é? Nós somos membros do corpo. Corpo é vivo. Corpo é vivo, é importante. A igreja tem que estar atuante. E a igreja, Frutos da Vide, é uma igreja atuante, mas nós temos que continuar crescendo nessa dinâmica, porque isso é corpo de Cristo. Aleluia. Função, muito importante. O corpo que não tem funcionalidade, ele começa... eu fiquei um tempão parado literalmente, meus irmãos. E eu sei bem o que é isso. Aquela Covid me derrubou de uma forma que depois, para me retomar, foi muito difícil. Muito sofrimento. Mas é necessário, porque o sofrimento faz com que o corpo entre na normalidade. Então, um corpo que não está agindo, ele vai ficar depois com dificuldade de retomar. Já pensou alguém que fica um tempo sem ir na igreja? Ele perde a vontade na igreja. Com o tempo, ele tem saudade, mas ele já não tem mais vontade. Por quê? Porque ele acostumou. Então, é questão de costume, tá? Mas aí, concluindo essa mensagem, antes de nós ministrarmos a ceia, propósito da uniformidade. Propósito da uniformidade. Qual que é esse propósito? João 17, 21. Eu quero que os irmãos leiam comigo, que é o último versículo. Está aqui já? Vamos ler todo mundo. 2, 3. A fim todos... Entenderam? Jesus falou assim: a minha vontade é fazer o que minha comida é fazer o que o Pai me mandou fazer. Se Jesus falou assim, que a comida dele era isso, ele estava mais preocupado em fazer o que Deus mandou ele fazer, ou o Pai mandou ele fazer, do que comer. Nós, como corpo, temos que ter essa mesma disposição. E isso tem que ter unidade, uniformidade. Todos fazendo a obra com alegria, com amor, sem peso. É difícil, pastor, é difícil. É difícil. É muito difícil.